Quando os jogos percebem que você está jogando. Existe uma coisa estranha nos videogames. Enquanto você joga, você sabe que está segurando um controle. Sabe que aqueles personagens não são reais. Mas durante alguns minutos, você aceita esquecer tudo isso. Essa é uma das maiores ilusões dos videogames. Mas se o jogo perceber que você está olhando para ele? Hoje, nós vamos atravessar essa parede. O que é a quarta parede? A chamada quarta parede é uma convenção narrativa. Imagine um palco. Existem 3 paredes ao redor dos personagens. Uma quarta parede invisível separando os personagens da plateia. Os personagens agem como se ninguém estivesse observando. A plateia observa, mas dentro da história ela não existe. Quando o personagem olha para a câmera, fala diretamente com o público, essa barreira é quebrada. É daí que vem a expressão quebrar a quarta parede. E nos videogames, essa ideia fica ainda mais interessante, porque existe algo que nos filmes e séries não possuem da mesma maneira. Um jogador. Você não apenas assiste, você aperta os botões. E em alguns jogos, o personagem começa a perceber que existe alguém controlando tudo. Metal Gear Solid, Psycho Mantis. Imagine estar jogando no PlayStation, você chega até um dos chefes mais famosos da história dos videogames, Psycho Mantis, um homem que afirma conseguir ler mentes. Até aí, parece apenas mais um vilão com poderes sobrenaturais. Então ele começa a provar que está falando sério. Ele começa a falar sobre os jogos que você jogou. No PlayStation original, o jogo podia verificar dados presentes no memory card. E Psycho Mantis fazia comentários relacionados a determinados jogos salvos ali. De repente, não era mais apenas Snake sendo interrogado, era você. E então vem a parte mais absurda. Durante a luta, Psycho Mantis consegue antecipar os movimentos de Snake, porque está dentro da lógica da história, lendo os comandos do jogador. A solução? Tirar o controle da parte 1 e colocar na parte 2. Eternal Darkness, o jogo que tentou enganar você. Agora imagine estar jogando um jogo de terror e começa a perceber que seu videogame está quebrado. O som diminui sozinho, o jogo simula falhas e então aparece uma mensagem dizendo que seus arquivos salvos foram apagados. Mas era uma mentira. O jogo estava simulando uma falha no sistema para manipular o jogador. Isso fazia parte dos efeitos relacionados ao medidor de sanidade. O jogo podia até simular uma famosa tela azul de erro. The Stanley Parable. Quem está no controle? Agora imagine um jogo onde existe um narrador. Ele sabe o que o Stanley deveria fazer. Ele conta sua história e espera que você siga as instruções. Stanley entrou pela porta da esquerda, mas você entra pela direita. Alguma coisa muda. O narrador percebe e começa a questionar suas decisões. Fica irritado, tenta convencer você e dependendo das suas escolhas, a própria narrativa começa a discutir com o jogador. Aqui, a quarta parede praticamente deixa de existir. O jogo transforma a relação entre jogador, personagem e narrador em parte da própria história. Isso cria uma pergunta desconfortável. Quem realmente está controlando Stanley? Você, o narrador ou o próprio jogo? Undertale, quando o jogo se lembra o que você fez. Undertale parece inicialmente um RPG simples. Você luta, conversa, escolhe ou mata. Mas existe uma coisa que torna esse jogo diferente. Ele pode transformar suas ações em parte da narrativa. Os personagens comentam o comportamento do jogador, o jogo brinca com menus, batalhas e algumas das consequências mais interessantes aparecem quando você tenta manipular o próprio sistema. É como se o jogo estivesse dizendo: eu sei o que você está fazendo, você pode reiniciar o jogo, mas isso não significa necessariamente que suas ações deixaram de existir. One Shot, o personagem que sabe que você está aí. E se um personagem não soubesse apenas que está em um jogo, mas soubesse que existe um jogador? Essa é uma das ideias centrais de One Shot. O protagonista, Nico, estabelece uma relação muito particular com quem está jogando. A própria estrutura do jogo trata o jogador como uma presença diferente do personagem. Vocês não são exatamente a mesma pessoa. É uma diferença simples, mas poderosa, porque o jogo começa a tratar o jogador como uma entidade dentro da experiência. Max Payne. Quando o personagem percebe o videogame. Max Payne é conhecido pela narrativa noir. Chuva, violência, monólogos, é uma cidade mergulhada em caos. Mas existe um momento particularmente estranho. Max começa a perceber elementos que fazem referência à própria natureza do jogo. Em determinado trecho, a narrativa brinca com a ideia de que ele está dentro de um videogame. É como se Max começasse a enxergar. Nier Automata. Quando seu save vira parte da história. Alguns jogos quebram a quarta parede para fazer você rir. Nier usa a relação entre jogador, progresso e sistema para transformar elementos do próprio videogame em partes da narrativa. E existe um momento em que o conceito de salvar deixa de ser apenas uma função conveniente. O jogo começa a questionar o que significa continuar, o que significa perder e até onde você estaria disposto a ir. Pense em tudo o que aconteceu aqui. Psycho Mantis deu seus dados. Eternal Darkness tentou enganar sua percepção. O narrador de Stanley discutiu com suas escolhas. Nico reconheceu a presença do jogador. Tudo isso possui algo em comum. Por alguns segundos, o videogame deixa de fingir e uma barreira invisível separando dois mundos. Mas quando essa barreira desaparece, algo estranho acontece.